Deus se alegra com o extraordinário. É a primeira lição de uma série de 12 lições. É uma lição breve, mas muito profunda, que nós podemos extrair diversos ensinos para nossas vidas, para que nós possamos viver o extraordinário de Deus aqui onde nós estamos. E hoje nós daremos início a esta maravilhosa série de lições. Nós começamos com o título Mudando de Paradigma. O que é paradigma? Paradigma. O que para você é um paradigma? A lição nos traz a definição de paradigma e a mudança desse paradigma. A mudança de um paradigma é uma mudança fundamental e significante na forma como nós vemos algo. É uma mudança radical, mudança de uma forma de pensar para outra forma de pensar. É uma revolução, é uma transformação, um tipo de metamorfose que acontece não simplesmente, pois precisa ser movido por agentes de mudança. E o agente de mudança que vai trazer essa transformação é chamado Palavra de Deus. Não pode haver uma mudança de paradigma em nossas vidas se não for movido e promovido pela Palavra de Deus, porque a Palavra de Deus ela é viva e poderosa. E a reflexão que nós podemos tirar é: nós acreditamos na Bíblia como um agente de mudança na vida das pessoas? Ou simplesmente um livro de fé, um livro que move apenas a nossa esfera religiosa, espiritual, mística? O que a Bíblia representa para nossas vidas? Eu gostaria de ler com você o que está escrito na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 2, no versículo 9 e 10. O que o apóstolo Paulo escreveu ali para a gente? 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9 e 10. No versículo 9. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Olha só, a palavra está falando que Deus tem algo extraordinário. Deus tem algo que nenhum ouvido ouviu, que nenhum olho viu e que não penetrou no coração de ninguém. Tem algo extraordinário para aqueles que esperam no Senhor, para aqueles que amam, que obedecem à palavra do Senhor, para aqueles que confiam na palavra do Senhor. E Deus revelou a nós por meio de quem? Do Espírito Santo do Senhor. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. O extraordinário de Deus, queridos, precisa se manifestar na vida dos seus discípulos, na vida dos que professam a fé em Cristo, de maneira que contagie e transforme todos aqueles ao seu redor, todos aqueles que convivem com eles. O extraordinário deve chamar a atenção de todos. O sinônimo de extraordinário, queridos, é o que está além do usual. O sinônimo de extraordinário é excepcional, o que excede a medida comum das coisas. É aquele que é notável, impressionante, maravilhoso. O antônimo é comum, usual, é aquilo que é casual, aquilo que faz parte, das coisas normais da vida, dos conceitos normais da vida. Mas Deus nos chama para viver uma vida extraordinária, uma vida que foge desse padrão comum das coisas, dessa normalidade das coisas. Nós precisamos buscar o extraordinário de Deus em nossas vidas, porque Deus dispôs, colocou à nossa disposição o extraordinário dele em nossas vidas, através do Espírito Santo, assim como nós terminamos de ler em 2 Coríntios, aliás, em 1 Coríntios 2, 9 e 10. E o que é o extraordinário? Você já experimentou algo extraordinário que levou você a acreditar
ser manifestação sobrenatural? Ou você já viveu algo extraordinário e percebeu que aquilo fugiu dos conceitos humanos, aquilo que não está dentro da esfera natural das coisas? Você já viveu uma experiência assim? A lição nos traz uma reflexão interessante. Diz assim: você sabia que 70% dos filmes de Hollywood que têm mais sucesso de bilheteria não são os filmes de suspense, nem os românticos, muito menos os filmes policiais e os de comédia? Pois é, são os filmes de aventura com super-heróis de feitos extraordinários. Esses são os campeões de bilheteria. Já imaginou isso? Personagens extraordinários fazendo feitos notáveis, vivendo uma vida excepcional com poderes extraordinários. Esses são os filmes que têm mais bilheteria, são os filmes que têm mais sucesso em Hollywood. Nessas grandes produções, são os filmes que têm mais resposta, mais atenção do público. São filmes que têm esses personagens extraordinários, fazendo feitos notáveis, vivendo uma vida excepcional. Mas por que isso acontece? Não se estranhe com a resposta. Porque foi essa a maneira que Deus originalmente nos criou para viver. Há um desejo profundo em todo ser humano para viver uma vida extraordinária. Leia Gênesis 1:27. Bora fazer essa leitura. Gênesis 1:27. O que está escrito? Gênesis 1:27. Bora lá, para a palavra. Sempre que o Senhor Jesus ia dar uma resposta, ia dar um ensino aos seus discípulos, ele sempre dizia: está escrito. Então bora ver o que está escrito? Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus criou você, me criou, criou todo ser humano, a sua imagem e semelhança. Olha só. Você tem sonhos extraordinários, querido? Você quer realizar coisas extraordinárias em sua vida? Por isso faz parte da essência que Deus colocou dentro de você. Se você quer realizar sonhos extraordinários em sua vida, é porque você está trazendo, de fato, à tona essa essência que Deus colocou dentro de você. E isso nós devemos buscar realizar. E aí nós pensamos, será que toda essa essência que temos, esse desejo que nós buscamos, será que tudo isso se perdeu na queda lá no Éden? Talvez você esteja pensando nisso. Vamos ler Romanos 5, capítulo 5, versículo 18, que está escrito em Romanos, capítulo 5, versículo 18. Capítulo 5, versículo 18, está escrito assim, queridos. Olha só. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, a queda lá no Éden, um só ato de pecado resultou na queda de toda a humanidade, porque Adão e Eva estavam representando a mim e a você, representando toda a humanidade ali. E o texto diz que uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também, olha só, igualmente, um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Olha só o que aconteceu. Tudo aquilo se perdeu, mas houve um ato de reconciliação, houve um ato de restituição, um ato de justificação e um ato que, se de um modo toda a humanidade estava perdida, toda a humanidade estava destituída desta semelhança, em um ato, essa semelhança foi trazida, essa justificação foi trazida para nossas vidas. E nós podemos agora, através de um ato, de um homem, ser justificado e trazer novamente para nossas vidas a essência que Deus colocou dentro de nós. Não nós trazermos, mas esse ato que nos credencia novamente para termos a essência de Deus dentro de nós, a semelhança de Deus dentro de nós. Ele nos trouxe de volta para a vida plena. Ele não apenas quer que você tenha uma vida extraordinariamente, mas Ele equipou você
para isso como um crente no Novo Testamento, como um cristão, como um discípulo do Senhor Jesus. Aleluia, que palavra maravilhosa, querido. Que bênção, hein? Deus te chama para uma vida extraordinária na arena, no local, no lugar, no ambiente em que Ele te colocou. Não baseado na sua posição social, não baseado nos seus recursos humanos, nos seus recursos alcançados por você mesmo, mas é baseado na posição do seu coração, na disposição em que o seu coração se encontra. Você está compreendendo que a natureza de Deus, que a semelhança de Deus foi nos restituída através de um ato de um homem? Olha só, Deus não deseja apenas que você viva extraordinariamente. Isso agrada a Ele. Queridos, Deus não quer que nós vivamos apenas de forma extraordinária, mas viver de forma extraordinária agrada a Deus. 2 Coríntios, na segunda epístola de Coríntios, capítulo 5, versículo 9 diz: por isso o nosso alvo é agradar-lhe sempre, quer vivamos aqui neste corpo, neste plano humano, neste plano terreno, quer tenhamos que deixar para estar com Deus no céu. É para agradar a Deus, agradar o coração de Deus. Nós somos responsáveis pelo quanto Deus se agrada de nós. Tudo que eu fizer, tudo que você fizer, vai agradar ou não a Deus. Deus se agrada quando nós vivemos o extraordinário em nossas vidas. Estabelecer metas em nosso coração para atingir o extraordinário em nossas vidas agrada a Deus. Os planos que Ele teceu para você são planos extraordinários. Jeremias 29 diz, Jeremias 29:11, olha só, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos, planos de dar-lhes esperança e um futuro, planos extraordinários, meu Deus do céu. E Ele preparou desde a criação dos tempos para que nós realizássemos. Não foi um plano que agora, depois de toda a criação, Ele gerou em seu coração, não. Ele nos criou para vivermos este plano extraordinário na sua presença. A palavra lá em Efésios, capítulo 2, versículo 10, vai dizer que Ele preparou desde a criação dos tempos para que nós realizássemos esses planos extraordinários em nossas vidas. Você tem ainda alguma dúvida sobre isso, querido? Você tem alguma dúvida ainda? Deus só tem planos extraordinários para a nossa vida. Apenas precisamos descobrir em oração e estudo da Palavra de Deus. Porque a Palavra de Deus é o elemento de transformação e de mudança do paradigma de nossas vidas, de nossa mente. A mudança, a transformação que nós precisamos, nós encontramos na Palavra de Deus. Pois ela é quem muda todo o paradigma. Ela é quem gera uma mudança extraordinária na vida de uma pessoa, através do Espírito de Deus que age nos seus discípulos, na sua igreja, no seu povo. Tudo se transforma. Tudo, absolutamente tudo se transforma. Quando nós mudamos o paradigma de nossa mente, a forma de pensar, a metanoia acontece em nossa vida, tudo se transforma. Vamos ler Colossenses, capítulo 1, versículo 9 e 10. O que está escrito em Colossenses na epístola? Que palavra! Por esta razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Versículo 10. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Buscando o conhecimento da palavra, para que nós possamos crescer de forma extraordinária na presença do Senhor, crescer na medida que os planos extraordinários de Deus se manifestem em nossas vidas. Deus planejou uma vida extraordinária para você, queridos. Não desperdice o extraordinário de Deus para a sua vida. Não desperdice. Que o Senhor continue abençoando a sua vida, pois Deus tem sonhos, não de mal, mas sonhos de bem para a sua casa, para a sua vida, para a sua família. Realizar o extraordinário de Deus em nossas vidas,